E aí agora, o som tá bom? E o Facebook, Instagram, está com ruído? Nossa. E agora, o áudio tá bom? O áudio tá bom, pessoal? Aqui tá som normal. Beleza? Deixa eu ver aqui o volume. Agora sim. Beleza, está. Carlos Roberto falou que tá bom. Instagram de 0 a 10 aí, me fala se o som tá bom. Tá bom? Está bom? Isso aí, Carlos. Beleza? Luciano, grande Luciano. Paulo Roberto. E aí, Jefferson? Jefferson, só indo para as nuvens lá na base. Isso aí, beleza, beleza. Então, pessoal, eu ontem fui batizado, tá? A gente aqui é um bate-papo, né? Então, a gente bate um papo. E ontem eu fui batizado lá na igreja. E essa Bíblia, eu só fui batizado por causa do ano passado. Alguém me deu essa Bíblia. E eu não cheguei a ler não. O cara me deu, eu vi só a primeira página. Mas não vou falar o que foi que aconteceu. Só sei que eu soube que isso aqui é um mapa do tesouro, né? Não vou contar a história não. Aí peguei o meu caderno e toda vez que tem alguma coisa importante eu boto aqui para mim. E ontem, na hora que eu fui batizado, um pastor, como aqui diz, diz que aqui está escrito que é o mapa do tesouro. Então o que eu fiz? Eu fui procurar uns pastores para decifrar para mim, né? E nessa coisa ontem, né, quando eu fui batizado, falou de uma coisa interessante que eu queria falar com vocês. Que parece que, eu não sei contar direito não, né, sou novão, mas disse que tinha 10 leprosos. Jesus estava entrando numa cidade e tinha 10 leprosos. Parece que existia uma distância, existia uma distância que o leproso tinha que ficar. Mas aqueles leprosos, quando viram Jesus, apareceu e pediu para eles ser curados. E olha só, quando ele pediu para ser curado, Jesus mandou procurar alguém importante lá na igreja. E eles foram. Durante a caminhada, eles foram curados. Só que aí parece que voltou, um dos 10 voltou e teve gratidão ao Senhor. Mas isso é uma história, né? Mas olha só o que aconteceu. Ninguém ali estava esperando que Jesus aparecesse. Mas os 10 estavam ali, batendo papo lá, e viu uma oportunidade. Quando Jesus apareceu, então às vezes aparece oportunidade para vocês, meu irmão. E eu não sei como vocês agem nessa oportunidade. Ainda mais agora, né, Moi? O corona está aí com dificuldade e pode aparecer uma oportunidade, porque ninguém esperava Jesus aparecer e os caras, na hora, os 10 foram lá e pediram lá para ser curados. Então, o que aconteceu? Uma oportunidade. Então, pode aparecer uma oportunidade para mim e para vocês e a gente tem que estar alerta. E, velocidade. Apareceu, Jesus está lá. A oportunidade, vou lá correndo. A oportunidade, rapidez, velocidade e resultado na hora. Foi curado. Agora, tudo bem, foram curados. E aí, o que aconteceu? Então, a gente está falando de uma coisa interessante, né? E aí, Alexandre? Quando um voltou, dos 10, um voltou. Vocês já viram alguma história assim, que de um amigo nosso, a gente faz uns negócios e ninguém volta para agradecer? Teve um que agradeceu, só um voltou para agradecer. Eu achei isso interessante. Às vezes a gente trabalha, ajuda muita gente e ninguém vem para agradecer, mas esse veio para agradecer. Então, é só uma história que eu queria passar para vocês. Oportunidade, e depois dessa oportunidade agradecer, né? Eu, por exemplo, agradeço vocês, esse tempo que vocês têm para tá dando para mim aqui. Eu separei as perguntas aqui, não sei se
Boa noite, boa noite. Eu vou ter um negócio aqui das perguntas. Deixa eu te separar aqui as perguntas. Aqui, ó. Quando a gente vai voar, pessoal, Silvio, beleza, Silvio? Quando a gente vai voar, a gente vai treinar, ou toda vez que a gente voar, na realidade a gente está fazendo um treinamento. A gente está treinando a decolagem, vai voar, e aí ali. Então, eu escrevi aqui a competência, né? A competência, para você voar bem, você precisa ter uma competência. Eu estou falando assim para vocês abrir a mente antes da pergunta. A gente precisa de ter competência para ir voar, cara. Para um aluno, no nível dele, é a competência. O instrutor para passar. Então, olha só, a competência ela divide em 5 pontos que eu andei vendo. Beleza? E aí, pessoal? Conhecimento, habilidade, atitude, sensibilidade e estilo. Então, olha só. Para você decolar e voar bem, ou achar que vai voar bem, você precisa ter competência. Então, para você ter competência, você tem que ter conhecimento. Vou começar, Marcos, vou começar a pegar térmica. Não, vou começar a fazer lift. Eu tenho que conhecer. Eu não posso ir a Bangu. Pô, vai arborizar, cara. Se você for voar de térmica, vai levar um catrapo. Então, a competência você tem que conhecer. Você precisa ter conhecimento para poder você voar de térmica ou lift ou na escolinha para decolar. E o instrutor, ele tem que ter conhecimento para ensinar os alunos. Beleza? A segunda parte é habilidade. Habilidade para aquele conhecimento. Então, eu já sou piloto. Ok. Então, você tem uma habilidade de ser piloto. Agora, eu vou buscar o conhecimento. Tá bom? Vou fazer um lift. E uma atitude. Olha só. Sem atitude de, eu quero pegar a térmica. Eu quero fazer lift. Mas se você não tiver atitude, numa atitude de procurar conhecimento e procurar uma habilidade, você não vai ter nada disso, pessoal. Nada. Vocês precisam ter atitude. Às vezes até para fazer uma tirada. A gente fica alto ali, todo mundo está indo. Aí você, vou ou não vou? Tem que ter atitude. Mas eu estou falando assim para quem quer, entenda bem. Tem muitos amigos meus que ficam alto e não querem fazer tirada. Não é a competência que ele quer. Mas aquele que quer te fazer tirada, ele precisa ter um pouco de atitude. Mas para sair daquela área, para poder ir atrás dos amigos, precisa ter uma competência e uma habilidade. Não vai de vagão, porque vai se machucar. A sensibilidade. O que é? Você está voando, você precisa ter sensibilidade para fazer um lift. Você precisa uma sensibilidade de pegar as térmicas. E aí vai o grande lance. Juntando isso que vocês pegam de mim, de outro, vocês vão ter o estilo de vocês. Vocês já perceberam que vocês têm o estilo de vocês conseguem voar? É você, não é ninguém. Você pega uma coisa de um e outro e vai no estilo. É só para vocês entenderem. E a gente precisa ter, como falo anteriormente, uma visão clara do futuro. O que vocês querem? Moisés, explica novamente, por favor, bizu, do seu voar um pouco acelerado e com um pouco travado no céu. Beleza. Tem muita pergunta aqui, tá, Moisés? Aí eu vou botar aqui. Travar, 50% acelerado. Isso é muito bom, muito bom. Para qualquer pessoa, menos para aluno, tá? Beleza? A gente chama isso aí, Moisés, de curva polar. Beleza? Uma outra coisa também que eu queria pedir desculpa. Numa live que eu tive anterior, eu não sei se eu falei de nuvem. Quando eu estava falando de nuvem, eu falei de tropopausa, assim, a nuvem que é a camada da Terra, que é menos 50 graus. No caso, o Odilon viu a minha live lá, o Odilon Salcurrado, gente boa pra caramba, cara de conhecimento, voa bem, tem conhecimento. E ele me deu um toque, inclusive me mandou
eu não sei de onde eu tirei tropopause, eu acho que lá na Europa, quando eles fazem a tradução, eu acabei me confundindo. Mas é troposfera, beleza? Odilon, obrigado aí por assistir e obrigado pela orientação aí. Troposfera é a camada da Terra que a nuvem não chega, onde os aviões passam, de uma live que eu fiz de nuvem, tá bom? Robson viu uma solicitação visual. Então, vamos lá. Vamos nas perguntas aqui. As perguntas não são muito fortes. Isso aí, Fernando. Acelerar um pouquinho e frear um pouquinho ao mesmo tempo. Mas aí, na hora que vai pegando as moléculas dali, tem que ir regulando, Não é uma coisa fixa não, tá? É igual a travada do freio. Eu vou explicar, beleza? Mas eu tenho umas perguntas aqui. Olha só. Tem muita gente, vou falar de parapente. Agora, essa pergunta aqui é de parapente. Um parapente novo, nós não temos problema com parapente novo, pessoal. Parapente novo é novo, a porosidade é boa, as linhas estão novas, tudo no esquemazinho. Então, mas quando o parapente está ruim, já está ficando poroso, às vezes tem a possibilidade do borde de ataque, né, ficar baixo demais. Hoje as fábricas, elas estão diminuindo, não sei se vocês repararam, o valor da porosidade. Quer dizer, a fábrica dá 200 segundos, porque eu vou anotar, porque está de frente que eu estou lendo, 200 segundos para um tecido estar em condições de zero. Beleza? 200 segundos. Então, se imagina que 100 segundos ele tivesse... Renato, grande Renato. Renato, você está no meu coração. Grande importância da curva do freio no corpo. Também posso anotar aqui. Um corpo. Então, quando a fábrica faz isso, 200, então a gente imagina na nossa cabeça que 100 segundos a vela está virada pela metade. 50, pelo menos 75 da vela já está. E 25 ela já está. Então o que acontece? Presta bem atenção que eu vou falar. Jader, beleza? Estou falando aí de você já, da pergunta que você deixou. Então, presta bem atenção. As fábricas, deixa eu botar aqui minha mão assim, ó, o borde de ataque, e as fábricas, quando faz o teste, elas estão diminuindo, algumas fábricas, esse segundo. Por exemplo, uma fábrica às vezes está dando 50 de segundo, que a vela ainda voa bem, né? Então, mas por que essa vela ainda voa bem com 50 e 25? Me explica. Sabe por quê? Porque na hora de estar voando, o ar entra aqui, ó. O ar vai entrar aqui, ó. Está voando, entra aqui. Quando o tecido do borde de ataque ele está poroso, o vento fica vazando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Tá? Então a pressão entra aqui. Quando esse tecido aqui, ó, que é o mais desgastado, ele começa a vazar ar, aí o vazamento vem aqui. Aí o Jader perguntou, e o resto do tecido? Normalmente, uma vela, quando fica porosa, pessoal, e a gente lá na fábrica já viu isso, ela gasta mais no borde de ataque. Não estou dizendo que o restante da parte de cima da vela não esteja ruim, mas o borde de ataque é que gasta mais por causa do vento, da agressividade. O tempo todo ela está voando. E parece não, mas as moléculas do vento vai desgastando, além do sol. Quando é feito o teste de porosidade na frente desse tecido, e ele está baixo, se troca esse tecido. Mas, se a parte de cima tiver ruim também, aí já não tem jeito.
Não tem como trocar toda a parte. Entendeu? Renato, depois Então, esse vento, quando entra aqui, ele entra e aí o vento que bate no borde de ataque, ele tem um desgaste tão grande, principalmente os tecidos mais novos, que faz com que esse tecido desgaste. E aí você pode trocar esse painel, mas muitas empresas de visão condenam a vela e acabou. Mas ele pode ser trocado, sem problema nenhum, desde que o restante do tecido de cima esteja bom. Ok? Deu para entender? Seu Cid, beleza, seu Cid? Obrigado aí pela presença aí. Então, mas por que agora você considera a vela de 25? Pelo seguinte, pessoal. Quando o vento entra aqui, fica vazando aqui, ó. Fica vazando aqui. O vento que bate aqui, ó. Esse vento aqui que entra e fica vazando aqui, ó. Ele, quando o vento bate aqui, também ele isola. O próprio vento isola o borde de ataque. Não sei se vocês estão entendendo. Ó. O vento entra aqui, enche e quer vazar. E encontra o vento entrando. E aqui na boca vira uma válvula natural. Sem tecido, aqui vira uma válvula natural. Então aqui com o tecido, esse vento vai batendo aqui, ó. E o vento que quer vazar, e o vento bate e isola as camadas. Então as fábricas, elas estão dando... Ô Bruno, beleza? Eles estão dando a porosidade, fazendo com que mesmo que o tecido esteja um pouco poroso, ela dá uma garantia. Agora só o seguinte, precisa, para essa garantia ser real, ela precisa ter a revisão. Se lembra das linhas? As linhas têm tendência a encolher. Então, quando você entra em voo A e o B estica, e a linha do C ou do D encolhe. Então a vela fica enchendo e vazando e mais freada. Então a probabilidade dela parachutar é muito grande. Então vocês têm que perceber isso. Se a vela estiver vazando, mas ela não tiver feito a revisão, aí beleza pura. Então vamos lá. Mesmo que o tecido aqui esteja ruim, mas aqui estando boa, trocando esses bordes de ataque e também fazendo a revisão, a vela vai voar perfeitamente. Desde que esteja tudo sem... Essa foi a primeira pergunta aí. Espera aí só um minutinho. Beleza, pessoal? Deu para entender? A segunda pergunta aqui, ó, para que serve o tirante, o trim do tirante? Boa noite, beleza, Daniel? Para que serve o... Ponho que eu esteja furo, posso? Então, cara, suponho que o teste caseiro, ele dá uma limitação. Puxar a vela com a boca, você fazer o teste de carga, dá uma limitação que talvez não tenha um parâmetro bom, entendeu? É bom fazer a revisão, não tem jeito. Mas vamos lá. Para que serve o trim de uma vela? Se vocês entendem, o trim de uma vela de livre, ela libera a parte de trás e a vela fica caçada. A probabilidade de você levar um fronte. Então você está voando, libera o trim,
Só que quem voa de motor aqui, quando acelera, você fica estável, aí dá velocidade. Por isso que as pessoas que voam de motor, elas liberam o trim, na hora da velocidade, ela mantém, que na realidade está aqui, ó, liberou o trim, bordo de ataque, a vela de trás levanta, e quando acelera o motor, ele mantém essa velocidade. Só que é muito importante entender, quem voa de paramotor numa vela de livre e libera o trim, que ela está caçada. Aliás, desculpa, ela está liberada. Então, na hora que você for pousar, você tem que manter uma travadinha, porque o bordo de ataque da vela está caçado. É diferente de uma vela reflex. Tá bom? Então, há uma diferença muito grande de você voar num trim de uma vela de solo e uma vela de duplo para dar velocidade. O piloto de duplo... E aí, Danilo? Quando você libera o trim da vela de duplo, você tem que estar o tempo alerta ali, ó, dando uma travadinha para não dar um front. Beleza? Só que tem uma vantagem na vela de duplo. A vela de duplo, quando libera o trim, é bem pouquinho. Não é muita coisa, não. Pela segurança mesmo. Para isso no livre. No motor, acabei de falar, vai dar velocidade, a vela vai ficar um pouco mais rápida, para quem voa de motor, só que liberou o trim todo, você tem que ter a preocupação de quando tirar o motor, você vai ficar caçado, você pode levar um front. Então é melhor voar, mesmo que queira descer, voar acelerado um pouquinho para manter uma pressão na vela. O Vinícius falou aqui da revisão. Vicente, né? Vicente, o hip stop não é problema para a vela. Pelo contrário, onde tem um hip stop ali, é um local que até ficou mais resistente. Cobriu um furo. E o hip stop, ele só tem problema visual mesmo. Não tem nenhuma falta de performance, fraqueza, não tem. O hip stop que você colocou é simplesmente visual mesmo, né? Tá cheio de hip stop, não tem problema, é só a questão mesmo, beleza? Então vamos voltar aqui para o trim, acelerou com o motor, ok. Se você está voando de livre, ou de livre mais no voo duplo, o trim é sempre pouquinho do duplo, então não tem problema. Agora, quem voa no motor, como eu falei para você, beleza? Uma outra que pergunta maneira aqui, ó. Dá para usar, essas são perguntas simples antes de eu chegar aqui. Uma pessoa me perguntou, ele está com uma selete de ancoragem alta, principalmente as estruturas de paramotor, ou de livre. Quando você pega uma selete de paramotor, selete de paramotor ponto alto, e vai treinar o aluno, tem um problema sério aí, cara. Porque, na realidade, quando você tem um mosquetão aqui em cima, nessas seletes para motor para treino, e você pega uma vela de solo ou um cara de livre, toda a vela ela subiu. Toda a vela ela subiu. E quando a vela sobe, o freio, o cara vai ter que voar com a mão muito alta. Se ele voar na altura do ombro, como a gente está acostumado a fazer, o que vai fazer? Vai estolar a vela. Então, se na escolinha, no morrinho, ele decolar e tiver com um mosquetão aqui, ancoragem alta, e essa vela não for regular do freio, provavelmente de um morrinho ele vai estolar a vela e vai cair de costa. Beleza? Não sei se deu para entender aí essa parte aí da pergunta. Então, agora, para quem já voa de motor, tirou a selete, que é ancoragem alta, e vai treinar, show de bola. Está treinando com a selete e não tem problema por ela ser ancoragem alta. São perguntas simples, pessoal, mas às vezes a pessoa usa o material errado. Qual a regulagem de o trim de uma vela normal?
Então, o trim, ele vai pela capacidade do motor, né? O Silvio está perguntando sobre o trim. Quando você libera o trim, Silvio, o ideal era quando você vai voar, todo dia você liberar um pouquinho. A gente está falando de uma vela de livre que é usada no motor. Então todo dia você libera um pouquinho, todo dia você libera um pouquinho para você ver a posição. O que eu quero dizer para você é que a partir do momento que você liberou o trim, você só tem que tomar cuidado para ir pousar e de desligar o motor ou deixar o motor lento e vir pousar, porque a sua vela está caçada. E se for uma condição de térmica forte, você pode dar um front molinho ali e dar uma despencada. Beleza? Entendeu, Silvio? Beleza? Essa regulagem é você com você. Não tem como eu... mas você tem que fazer gradativamente conforme você vai voando. O ideal. Pessoal, estão entendendo? Ó, sobre o trim de novo aqui, ó. No paramotor, decolar sempre com o trim puxado, cara, isso, Fernando, isso vai de qualquer um. Eu, por exemplo, quando decolo com o motor, eu gosto de decolar no início com um dedinho, 2 dedinhos. Quando é uma vela de livre, voando no motor. Sempre um dedinho, 2 para ela voar. Depois eu vou liberando. Mas isso é de cada um, a habilidade de cada um. Qual o problema de estar abaixo do peso da vela? Muito boa pergunta. Beleza? Olha só uma pergunta maneira aqui. Por exemplo, minha vela tem trim e não vou com motor. Ícaro vem como trim de fabricação. Olha só, eu conheço a fábrica Ícaro. As velas de livre não vêm com trim, cara. Não tem como a norma europeia e dentro lá da homologação, a gente sabe que não pode botar um trim para uma vela, só se é uma vela de competição. Tá, Silvio? Uma vela de livre, você está falando que minha vela, peraí, minha vela tem trim, não vou com motor. Ah, sim, tá, desculpe, você que pegou uma vela de motor para voar livre. Então o bom, se for voar, você voar caçado, não voa liberado não, beleza? Não sei se deu para entender. O Marcos também fez uma pergunta aqui, peraí. Então, o Marcos está falando da revisão, que é a parte lá, a primeira pergunta. Rapaz, eu aconselho uma vela de livre, a revisão de uma vela de livre, normalmente ela tem que ser de 1 ano, ou 100 horas de voo. Não tem conversa. Para quem voa de motor, eu vou muito pela Apico. Apico, Anatoly, que é o dono, um amigão meu, ele tem umas normas que até a homologadora aceita, porque é uma fábrica antiga e tem testes, e eles falam que para fazer uma revisão, o ideal, quem voa de livre, de motor e de trike, são 6 meses. Mas eu estou vendo gente aí voando 1 ano, 2 anos e não faz revisão. Então, a revisão, ela precisa ser... A gente podia até fazer uma campanha, né, Marcos? Igual há 2, 3 meses atrás. Eu fiz uma campanha, baixei o preço para muita gente poder fazer essa revisão. Porque eu sei que todo mundo está duro, né? Vou beber uma água aqui rapidinho que eu estou ficando louco. Jânio perguntou qual o problema de voar leve na vela. Jânio, isso depende, Jânio. Quando você está com o instrutor, ele vai avaliar
o momento de decolagem, ele consegue avaliar o vento, ele consegue... Porque você, no início de uma escola, se você estiver na escola, e você for decolar numa vela grande, o que vai acontecer é que ela vai ficar bem lenta e vai pousar bem suave. Então, para uma escolinha, até é interessante, desde que o instrutor que está avaliando, ele veja o vento para você. Mas vamos supor, você já começou a voar. Aí pegou, cara. Se você está voando leve, e aí você pode pegar a térmica, vai fechar fácil, vai levar fronte fácil, ou você vai ter que voar travadinho o tempo todo para poder se preocupar. Ó, não é você adaptado para... Vou te falar agora, Beto, sobre o Primus 3, né? Mas vamos lá. Peso na vela. Então, é muito sério você voar muito leve na vela. Muito sério. Você vai ficar levando fechamento. Se o vento deu uma aumentada, acabou, você está indo para trás. Se você tiver de lift, então, para quem voa de motor, tem uma vantagem. É só acelerar, que vai aumentar a pressão, e aí o cara pode voar tranquilo. No motor, cara, é tudo de bom. Tudo de bom. Você está leve na vela, você dá motor, e aí a pressão fica grande. Vai ser lenta? Vai, mas você vai ter pressão interna. Se você for de livre, não tem jeito. Você só tem aquele peso, não tem empuxo, a vela vai ficar fechando. Então vamos lá, o Beto perguntou aqui, ó. Isso aqui tudo eu respondi aqui para me ver a hora aqui para entrar lá nas térmicas. O Primus 5 pode ser adaptado para motor? Cara, qualquer vela de livre pode... Eu acredito que a Sol até venda. Eu também vendo tirantes para botar na vela de livre. Só que, como eu disse para você, por exemplo, você disse que tem 75 quilos. Vai depender do peso da vela. Mas se você tiver trim, é o que eu expliquei anteriormente. Você precisa saber usar o trim, né? Você vai liberar, ela vai avançar. Mas eu acho que o Primus 5, ele voa bem, cara. Com 75 quilos, com motorzinho, você vai voar sem mexer. Se você não quiser botar o tirante agora, você vai voar tranquilo, tranquilo. Aí é o tempo de você, de repente, juntar um dinheiro e comprar uma vela reflex, que é o ideal para quem voa de paramotor. Beleza? Então, vamos lá. O Moreira que perguntou. Moreira, eu não sei se você entrou agora, mas eu expliquei sobre o trim e falei sobre você colocar. Eu acho que se você for ficar muito tempo com essa vela, beleza, você bota um trim, porque você vai se adaptando e vai querer mais velocidade. Aí você vai ter que botar trim. Mas não esqueça, botou o trim, a vela vai ficar caçada. A vela caçada, você dando motor, ela vai nivelar. Se você for para o pouso e tirar motor, ela vai ficar caçada. Você pode levar um fronte, assimétrico. Mas é só você voar travadinho. O tempo vai fazer a gente ficar bom. Fica tranquilo. Agora, olha só, pessoal. Vou pedir um favor a vocês. Vocês sabem que eu estou com um canal de mentoria, né? Que ele tem um custo. Mas a Aline está aqui comigo. E quem compartilhar aí para alguém ver depois, a gente vai sortear. A gente falou aqui a gente vai sortear uma revisão e uma mentoria para quem compartilhar. Então, vocês conseguem compartilhar aí? Peraí, tem uma pergunta aqui maneira. Marcos perguntou aqui, qual o mais tranquilo e seguro para voar? Livre ou motor? Marcos, vou te falar uma coisa para você. Verdade, verdade? Marcos, olha só. Isso depende de quem está sentado na poltrona, na selete. Esse é o ponto, Marcos. Quem vai dar segurança no livre ou motor vai ser quem está sentado. Como foi sua trajetória
até o livre, como é a trajetória até o motor. Mais particularmente, vamos supor que o cara esteja no nível, entendeu? Esquece que o cara esteja uma trajetória boa no livre, ele vai voar bem no livre. Se ele tiver uma trajetória boa no motor, trajetória que eu falei, um bom instrutor, estudou. Se lembra que eu falei da competência, Marco? A competência, conhecimento, habilidade, atitude, sensibilidade e estilo do cara. Ele vai voar bem tanto em um como o outro. Mas se o cara quer passar a rapidez das coisas, vai dar problema. Mas na minha opinião, com a vela reflex hoje, e o cara que está no motor tem toda a sequência, se ele voar de vela reflex, cara, ele não tem problema. Só se, como eu te falei, se ele pousar errado, fazer curva para dentro, decolar com nuvens fortes, nuvens que CB, aí a gente está falando aqui de um cara que tem competência, tem conhecimento, beleza? É uma pergunta bem meio esquisita, assim, que não dá para dar uma resposta assim exata. Mas eu acho mais seguro o motor. Mais seguro o motor porque você está sempre com pressão interna na vela. E essas velas reflex, ela não fecha. Ela tem uma dificuldade, mas isso não quer dizer que tem um CB e o cara continua voando e vai ser sugado pelo CB. Ele está voando e vai na direção de outra vela, bate em outra vela. Ele vai em direção da montanha e bate na montanha. Ele fica atrás do morro e voa no rotor. Não tem jeito, né? Beleza? Então, eu quero saber se o pessoal compartilhou para me ajudar aí. Ajudar a mim e mais as pessoas que estão assistindo. Fala comigo. Acabei de compartilhar aqui, beleza? Então, tudo isso que eu estou falando aqui com vocês, tá tudo lá na mentoria. E que alguém quiser, a gente está hoje agora, R$170 a mentoria por um ano, né? Então lá eu fico perguntando, respondendo, tem vídeo pra caramba e alguns macetezinhos aí. Acelerador. Então, falei aí para vocês sobre o peso, né? Voar leve. Vou responder uma pergunta aqui. Quando vocês estão voando, tanto paramotor como de livre, né? Esqueci o nome de quem perguntou. Quando você está voando de motor ou de livre e você estiver acelerando o motor, a maioria do pessoal de motor, eles ficam liberados, mas cara, o ideal para você ter um desempenho da vela, economizar combustível, o ideal você sempre estar voando um pouquinho travadinho, uma travadinha. Essa leve travadinha, o vento vai bater aqui, ó, e vai fazer a vela subir um pouquinho mais. Essa travadinha, essa pequena travadinha, vai fazer com que a vela dê um ângulo e você tenha um aproveitamento de combustível. Para quem voa de livre, planeio é muito bom. Você dá uma travadinha e acelerar. E no motor, acelerar e uma travadinha. Isso tem desempenho. Quem tiver aqui, for de livre, você vai perceber isso no vário. Vocês fazem esse exercício na hora que está enroscando e dá a tirada, quando vocês derem uma travadinha. E nessa mesma hora também uma acelerada, não muito 5, 10%, vocês vão ver que o vário ele tem a tendência até de parar, porque ele não está caindo. Deixa eu ver aqui. O Marco falou assim, da mentoria é muito bom, acredito que deveria chamar de mentoria personal, life. Muito bom, obrigado, Marco.
Deixa eu ver aqui. É porque eu não estou rolando aqui, pessoal, e tem... Deixa eu ver aqui. Mestre, qual mais indicado entrar na terra de frente devido a... Então, vamos lá. Quando você vai voar, entrar numa térmica, pessoal, né? A pergunta do Sérgio aqui, ó. Vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Quando você vai voar numa térmica, vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver se consegue ver aqui, ó. O planeta Terra, ele é redondo. O planeta Terra é redondo. Beleza, Sérgio? Esse planeta, ele está em giro. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o ser humano botou um foguete para fora, e o foguete tem que voltar para a Terra, existe um ângulo para a entrada. Se entrar assim direto, o que acontece? Pessoal, o que acontece quando você entra na Terra direto? Se você está entrando direto ou de cauda, Sérgio, ou de frente, de acordo com o vento, você vai levar um supapo grande. Vou fazer outra comparação. Então aqui precisa de um ângulo para entrar. Então na térmica, lá na Suíça, eles me explicaram muito bem. Para você entrar na térmica, você precisa de um ângulo. Não entre de cara. A vela vai para trás, assusta. Então mesmo de cauda também, mesma coisa. Tá aqui no meu... Vou fazer uma comparação aqui, ó. Você quer... E aí, Thierry, beleza? Boa noite. Anderson. Um exemplo. Vocês... A térmica, ela tá saindo do chão e subindo. Ela não tá parando para vocês entrar. Imagine um ônibus. Um ônibus vem e aí ele... Que é a térmica. Ele vai parar para você entrar? Não vai parar. E aí na hora, o que você vai fazer? Você tem que... Para você entrar no ônibus, você vai ter que correr do lado dele, na mesma velocidade, pegar aquele braço lá do ônibus e entrar do ônibus, não é assim? E quando você vai descer do ônibus, se ele não parar, que é a térmica, se você parar e não der uma corridinha, você vai capotar. Concorda ou não? Boa noite. Vocês estão entendendo? Não. Presta atenção. A térmica é igual um ônibus. Ela vai vir e não vai parar para você entrar. Ela vai passar e você precisa de um ângulo para entrar. Então o ideal é você entrar meio lateral já girando. E na hora da saída, a mesma coisa. Edson Borges, beleza? Deu para entender? Olha só, tá eu quando vou voar, por exemplo, eu vejo a bolha, eu consigo ver bolha sem ter bolha, sem ter urubu. Eu consigo, porque eu aprendi como faz. Jorge, beleza? Boa noite, mestre. Então, o ideal quando vocês vê uma bolha com um urubu, não entrar de frente. Vocês ir para um lado e enroscar e entrar de preferência, presta atenção, acelerado, 10%. Essa é a minha opinião. Então, quando você voa de térmica, na realidade, pessoal, então, Fernando, esse assunto das bolhas, eu posso tirar um dia para ensinar. Eu falo assim, Fernando, se eu quiser conhecer o Fernando, eu vou atrás do pai dele e da mãe do Fernando, do avô e da avó do Fernando, dos avós do Fernando
e dos pais. Eu quero conhecer o Fernando, eu tenho que conhecer os pais dele. Eu conhecendo o pai dele, eu já sei quem é o Fernando. Então, a térmica, Fernando, para mim te ensinar isso, é muito profundo. E eles lá na Suíça me explicaram de uma forma assim, que é extraordinário. Então, não é um assunto de um dia, de uma live, pelo menos de uma hora, para me te explicar como ela nasce, quem é o pai, como faz, como é o efeito. Mas nesse caso aqui, toda vez que você for entrar numa térmica, se você entrar de frente, um exemplo, o ônibus está vindo, né? Vamos supor que o ônibus parou, você entrou dentro do ônibus. Daqui a pouco o motorista acelera, você vai para trás. Você, opa! E na hora que ele freia, você vai para frente. A vela é o mesmo comportamento, ó. Você está voando, a térmica está vindo aqui, e ó, o que acontece com o bordo de ataque da vela? Vai para trás. A vela, você vai para trás, ela fica alta. Quando você sai, ela vai para baixo. É a mesma coisa, você entrou no ônibus, está dentro do ônibus, o cara acelerou, você vai para trás. Ele deu o freio, você vai para frente. Quando você saiu, então você precisa ter ângulos para entrar dentro da térmica. Depois que eu aprendi isso, Fernando, e o Sérgio, cara, o voo ficou mais tranquilo, principalmente voando, entrando nas bolhas acelerado. Por quê? Quando você acelera a vela, eu estou falando 10%, 15%, ela fica com mais velocidade, concorda? Quando ela fica com mais velocidade, o ar que está entrando, a vela fica mais dura. E ela fica mais durinha e você então dá uma travadinha, show de bola, pessoal. Vulcão entrou agora, Vulcão. Beleza, né, meu amigo? Tá entendendo aí, pessoal? Beleza? As perguntas hoje foi boa. Vamos lá agora, deixa eu ver a hora aqui. Falta 10 minutos. O nosso amigo perguntou de voar acelerado e voar travado. Beleza? Posso falar de quem quer voar acelerado? Então, Sérgio, não tem condições de um cara de um ano, meio ano, sem... Olha só, Sérgio, eu vou falar uma coisa para você dessa pergunta. Você está na sua empresa, concorda? Para você crescer na sua empresa e ter outro cargo, você tem que o quê? O patrão ou você mesmo fazer um curso. Se você não fizer curso para desenvolvimento seu, esse curso vai ser rápido e você vai voltar. Então, existe o curso CAP, existe vários cursos aí de térmica, vários cursos que vão lhe ensinar. Existe a mentoria que vai lhe ensinar. Você precisa fazer um curso, porque olha só, o cara ele não vê a térmica, as térmicas elas vão fechar, vão dar fronte, e aí eu não entendo como o cara vai para voar de térmica e não está preparado. Ele tem que estar preparado. Você lembra, Sérgio, que eu acabei de falar no início? Competência. Poxa, o Sérgio quer voar de térmica. Pô, mas o Sérgio tem competência para voar de térmica? Ele tem conhecimento? Ele tem habilidade? Ele tem atitude? Ele tem a sensibilidade para pegar a térmica? E ele tem o estilo dele? Sérgio, não tem como você crescer numa empresa ou crescer no voo se você... Ou você vai aprendendo devagarzinho, 1 ano, 2 anos, levando catrapo e ficando com medo, e isso, aquilo, e depois vai conseguir a sua trajetória, ou você faz curso. Os nossos pais, quando eu era pequeno, eles botavam a gente em vários cursos. Sabe o que acontece, pessoal? A gente cresce e a gente não quer fazer curso. Um curso de desenvolvimento, cursos de térmica, curso para melhor empresa, curso para como gerenciar o nosso dinheiro, curso para isso. Lá na mentoria a gente tem tudo isso, cara. Tem tudo isso, porque eu tenho um canal para ajudar a galera aí. Mas você entendeu? E aí, a partir do momento, o Sérgio, que a gente começa a entender a térmica desde lá do nascimento, você vai entender como ela surge e fica mais fácil. Almir, Roberto,
Beleza, cara? Marcos Xavier. Aí a Vraduc sempre na frente, né? Beleza, então vamos agora ver se dá tempo para mim explicar sobre travada e acelerar. É uma coisa simples, cara, é curva polar. Quem já pegou aí a live minha da curva polar? Ok? Alguém fala para mim. Alguém já viu, pegou uma live comigo falando de curva polar? Então a curva polar ela é super fácil. Então vamos lá. A montanha está aqui, ó. Isso aqui é um gráfico que tem lá, a gente estuda isso. E quando você decola com parapente, ó, e vem voando, e você está freado, você vai pousar no pé da rampa. Você vai pousar no pé da rampa. Se você voar com a mão levantada, com o parapente, você vai pousar bem um pouquinho longe. Então, Fernando, isso é muito importante para quem vai voar de térmica, quem quer desempenho no parapente, quem quer voar mais. Agora, quando você está com a mão alta, olha só, com a mão alta, pousa aqui. Com freado, você pousa aqui. Então, olha só, é que entre um e outro tem um ajuste. Os projetistas lá na Suíça, eles falaram que todo piloto, ele é um projetista. Eu não entendi, estou perdendo nas audiências pro Henrique. Não entendi. Então, todo piloto é um projetista, porque o tecido do parapente ele é mole. Então, quando você acelera, freia, acelera, freia, então você modifica a vela. Freia, acelera, e aí aquele tecido não é mais, quando você dá uma puxadinha, freia, não é mais o projeto. Você está modificando. E eles falam que se você der uma freadinha, você pousa mais longe. Só uma freadinha. Você deu uma... Peraí, Jorge falou aqui, não? Peraí. Então, aqui atingir uma certa altitude, fazer um voo de cross batendo em altura que ele está suficiente para chegar no seu objetivo. Ele pode ser chocado? Claro que pode. Quando você está voando de térmica, pessoal, e você está alto já, e quando você faz a tirada, a probabilidade de você levar fronte, simétrica, é grande. As moléculas elas estão em movimentos, mas aí não vai dar tempo de explicar isso agora, cara. A gente pode marcar. O que vocês acham? Quarta-feira só falar de térmica. Tanto para o motor como o livre. O que vocês acham? Quarta-feira aqui, em vez de eu chamar um convidado, eu só falar de térmica. Nascimento de térmica, bolha, cesariana de térmica, nuvem que derruba, como nasce a térmica. O que vocês acham aí? Depois vocês me falam aí. Então vamos lá. Se você freia a vela, você aqui embaixo.
Se você levanta a mão, você pousa aqui. Se você der uma travadinha. E eles descobriram, se você dá uma aceleradinha de leve, então se você frear e dar uma travadinha, isso não tem um ponto certo, pessoal. É acelerar. Quem vai informar isso para vocês é o Vário. Danilo, beleza, Danilo? Beleza, só até. Então, quem vai informar isso para vocês é o Vário. O Vário, vocês vão olhar para o Vário e o Vário, ele tem que zerar. Mas antes de eu falar, grande Ícaro, meu filho está assistindo aí comigo, beleza? Eu não sei se deu para entender aqui. Ó, freado, curva polar, isso. Levantar a mão, travadinha, travadinha acelerada. Cara, vai render a vela. Uma outra coisa também que acontece com o pessoal que voa com parapente e quer trocar de parapente, né? Porque não está voando mais, mas não sabe se ele está na mão para pegar outra vela. Presta atenção, voar na vela e não está preparado para outra vela. Existe uma maneira da mesma vela que você está voando, você fazer algumas coisas nessa vela para você ver se você está voando mais. Espera aí. Então, Almir, na hora que você decora o ciclo, existem ciclos de nascimento de térmica. Aí eu quero que vocês façam o seguinte, compartilha isso aí para quarta-feira a gente está afiado. Só o seguinte, quem está no Instagram só tem 1 hora. Eu acredito que esse assunto ele vai durar mais de 1 hora. Então, quando acabar, corre por Facebook, porque térmica é um assunto muito... Eu vou ter que falar de vela, vou ter que falar de macetezinhos que você tem que fazer na vela, principalmente pilotos aqui que querem trocar de vela. Por exemplo, você vai querer trocar de vela, mas você, pô, cara, será que eu tô na mão daquela vela agora? Tem uns macetezinhos que aí eu dou na mentoria. Vou aproveitar e posso fazer um network aqui. Ó, a mentoria, eu ensino todo esse processo, é R$160. Calcula aí, Ícaro, 160 dividido por 12. Calma aí. Por 1 ano, cara. Então, por exemplo, o cara que vai ter que esperar até quarta-feira, mas amanhã vai dar voo. Se ele está na mentoria, ó, ele já, ó, o Marcos aí que está na mentoria, é só fazer pergunta. 160 dividido por 12. 160 dividido por 12. Isso. 12. Beleza? Caraca, eu não entendo isso daqui tudo, não. Mas Almir, é bem assim, quanto dá? 13. Olha só, pessoal, R$13 por mês. E tem muito mais Tá. 3. Dá uma moral pro patrão que mora. Ó, uma mentoria perguntando isso direto comigo, bate-papo legal, mais colapso, mais isso, como ganhar, como não ganhar, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Uma mentoria 160, não, desculpe, pessoal. É 170. Por 1 ano. Cara, eu vou falar pra você, qualquer um de vocês aqui, Paulo, Almir, qualquer pessoa, se em 1 mês ou 2 meses vocês não estiverem voando mais, eu devolvo o dinheiro. Eu tô falando pra você, ir voando, ó, quem já se machucou, quem já levou susto, quem já caiu, quem tem medo de pousar no chão, chegar no motor ou no livre, meio ficar com medo, quem tem medo de decolar, cara, pode ir aqui, ó, por R$13 por mês, por 1 ano. Eu tô falando para vocês que vocês vão
sair. Agora, o mais legal é fazer o cap, porque aí eu no rádiozinho, ó, pá, aí show de bola. Mas o que vocês acharam aí? Porque o conteúdo, essa outra pergunta aqui, ela vai ser meia longa para me responder, por isso que a gente está batendo um papo. Então, ó, falamos aqui, ó, hoje, de board de ataque. Eu também vou sortear hoje uma revisão no parapente e liberar uma mentoria para quem compartilhar, beleza? Também falamos de trime. Falamos também de... sim, tem uma pergunta aqui maneira, mas agora não vai dar tempo não, pessoal. Beleza? Eu agradeço. Quanto é o CAP? Pô, cara, liga pra mim que eu falo, não é caro não. Eu não sou careiro. Outra coisa, vocês estão sabendo, né? A gente está fabricando, voltamos a fabricar aqui no Brasil e fizemos a primeira vela de livre chamada Pegasus 7. Nariz de tubarão, a bichinha voa. Quem quiser ir lá na fábrica pegar para dar um voozinho, tamo junto aí, beleza? A bichinha voa demais. Fazer um treininho. E outra coisa, quem comprar vela, tem tudo isso aqui gratuitamente, porque eu quero que o cara voe e fale. Olha o Zizo aí, grande Zizo, beleza? Aqui no caso do CAP presencial, quanto tempo duro. O CAP, peixe, não tem tempo. Enquanto você não entender de técnica, enquanto você não fizer manobra que há possibilidade de acontecer. E outro detalhe também, quem faz o CAP, lá eu autorizo, depois que termina, a dar o curso de CAP. Então você vai ter que estar igual a mim, saber os meus conhecimentos para também ajudar outras pessoas. Na realidade, a intenção era para mim falar com os instrutores, para eles falarem com vocês desde aluno. Como isso não ficou muito meio uma comunicação, então eu resolvi passar para vocês todos os passo a passo, dar de graça alguns detalhes, e aí quando o cara se forma, por exemplo, o Marcos, ele provavelmente vai fazer o CAP, e aí ele vai ter autoridade para poder passar para outras pessoas. Então, na hora que ele for dar uma aula, ou ele falar, ele vai passar por todas as situações, ele vai fazer os collapsos, vai ter que entender. Não adianta que eu não libere enquanto eu fizer pergunta e o cara me mostrar que sabe. Beleza? Então, tem um dia para começar. Eu tenho uma Pegasus 4. A Pegasus 4 é uma mãe, né? E quer trocar? Tamo junto aí. Vamos trocar. Pega lá a Pegasus 7, dá um golzinho lá na escolinha comigo, que eu vou te dar uns bisu que vai ser maneiro. E aí? Quem compartilhou aí? E aí a gente, em vez de eu convidar o meu amigo, que eu ia convidar na quarta, a gente vai falar de quê? Eu quero saber o que vocês estão ligados. A gente vai falar de quê? Deixa eu ver se o pessoal tá ligado. Qual vai ser quarta-feira? O que a gente vai conversar, pessoal? Ali não tô achando que vai finalizar a música. Bateu aqui. Ótimo live. Não, Bruno, beleza? Obrigado. De térmica, é isso aí. Agora, olha só. Vocês vão precisar... vai cair. Vai precisar de papel, tá? A gente vai ter que fazer uns gráficos aqui. Ó, eu essa semana, eu não sei se vocês sabem, para uma empresa crescer, precisa entrar dinheiro, né? Então eu pretendo, com essas vendas, comprar uma televisão grandona, botar tudo ali para poder passar para vocês. Conforme eu vou falando e mostrando as enroscadas, Jader, né? O Jader, olha só, Jader, prepara porque você vai economizar combustível. Todo mundo aqui que voa de
de motor, prepara que vai economizar combustível. O posto de gasolina perto de vocês vão ficar puto comigo, tá? Porque tem condições de você voar de motor e economizar muito combustível. Fala político. Renato, não sou político não, Renato, beleza? Então, para uma empresa crescer, precisa vender. Essa empresa, quando vende bem, ela pega esse dinheiro e compra máquinas, compra projetos, e aí isso inverte para quê? Para os clientes, os pilotos, entendeu? As empresas aí fora, elas recebem, mas elas ficam com o dinheiro lá fora. E o que eu quero? Que vocês me dão uma moral aí, né, pessoal? Beleza? Então, tô junto com vocês. Vou botar a musiquinha que eu gosto aqui. E eu tô junto. O Renato falou aqui, boa noite. Me ofereço a participar de uma live na questão de orientações aos alunos. Renato, tamo junto mesmo. Me fala, tópico psicólogo, clínica, parceiro, instruções, checklist. Boa, Renato, é isso aí. Aqui, não escrevi errado. Mandei um alô para Jesus. Correto, deixe o apelo aí. O Jesus, nosso amigo Jesus. Ó, eu quero, se a live for boa, foi boa, pessoal, eu quero que vocês agora cheguem para a mãe de vocês e façam uma... Se lembra? Oportunidade. Os 10 leprosos estavam passando e viu Jesus passar. O que eles fizeram? Pegaram a oportunidade e pediram, Jesus, me abençoa e me tira a lepra. Beleza? Aí tirou a lepra. Aí eles saíram para... Mas um voltou, gratidão. Então, olha só. Não perca essa oportunidade agora de você ligar para sua mãe, dizer que ama ela. Não perca a oportunidade de falar para sua filha. Não perca a oportunidade de falar para alguém que você ama de verdade. Porque isso é muito importante. A oportunidade. A oportunidade é o momento, é a rapidez. Porque o cara foi curado, pessoal. E outra coisa, gratidão. Então vocês liguem, volte correndo. Foi, oportunidade. Me cure, Senhor. Curou. Vai lá, tal, lá que vocês vão ser curados. E o cara volta e agradece o Senhor Jesus. Então, aproveita essa oportunidade de fazer uma gratidão para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, que te aguenta aí direto. A sua filha, que você não tem dado muita atenção, sua empresa que você abandonou, está procrastinando, e está abandonando o talento. Não abandone o talento, pessoal. Renato aí, abandonou o talento uns tempos aí, agora está firme e forte, né? Beleza?